Você já parou para se perguntar de onde você realmente veio? E não, eu não estou falando da cidade onde você nasceu ou da sua árvore genealógica. Eu estou falando da sua essência, daquilo que anima seu corpo, que faz o seu coração bater, a sua mente pensar. A maioria de nós crescemos acreditando que somos somente um amontoado de células, de carne e de osso, vivendo em um mundo completamente material. Mas a ciência moderna e a sabedoria espiritual milenar estão finalmente concordando em um ponto. Nós somos seres de energia. Somos um sistema multidimensional. E nesse vídeo nós vamos entender a nossa origem cósmica, como a nossa energia funciona na prática e por que a sua vibração é a chave para mudar absolutamente tudo na vida. Para quem não me conhece, meu nome é Elisandra Almeida, eu sou bióloga, psicanalista de abordagem junguiana e terapeuta multidimensional. E eu ajudo pessoas a despertarem para sua consciência multidimensional. Para entender a nossa natureza, a gente precisa entender como nascemos no nível espiritual. Imagine Deus, ou a fonte criadora, se você preferir. Imagine ele como um oceano infinito de pura luz e consciência. Essa fonte criadora resolveu que queria experimentar a si mesmo, de várias formas. Ele soltou pequenas faíscas para poder experimentar. Na literatura energética, chamamos essa faísca divina de mônada. A mônada é uma consciência pura, eterna e uma extensão direta de Deus. Mas a mônada, ela vibra numa frequência tão alta que a gente não consegue descer direto para a matéria densa aqui na Terra. Então, o que ela faz? Ela se divide. Ela cria expansões dela mesma. E chamamos isso de superalmas. Ou o nosso famoso eu superior. O seu eu superior é o seu eu real. É a consciência superior que gerencia a gente. Essa consciência, ela é sábia e cheia de luz, que atua como nosso anjo da guarda e se comunica com a gente através da intuição, dos sonhos, dos símbolos. Só que o eu superior, ele quer experimentar a vida física, ele quer aprender e evoluir. Então, ele se divide mais uma vez, criando os fractais. Adivinha quem é o fractal? Você, eu, todos nós que estamos aqui encarnados, tendo essa experiência humana na Terra. Somos fractais de uma super alma gigantesca. Então fica desta forma. Nós temos a mônada, o eu superior, o fractal humano. E tem um detalhe. Muitos de nós trazemos na nossa bagagem espiritual, no nosso DNA energético, memórias de existências que tivemos em outros sistemas estelares, antes de reencarnar aqui na Terra, como, por exemplo, de Arcturus ou as Pleiades. Ou seja, você não está desconectado do universo. Ninguém está. Você é literalmente um fractal da centelha divina, operando em um traje espacial biológico chamado de corpo 3D, para viver experiências aqui na Terra. Já que somos energia, como essa energia se organiza ao redor do nosso corpo físico? E é aqui que entra o campo de energia humano, que você deve conhecer como aura. Pense em você como uma daquelas bonecas russas, as matrioscas, que tem uma boneca dentro da outra. Além desse corpo físico, de carbono, nós temos camadas de energia, que chamamos de corpos sutis. De acordo com a literatura da física e escritora Bárbara Brennan, nós temos 7 camadas principais que afetam diretamente a nossa saúde e a nossa realidade. Vou falar das camadas que mais impactam no nosso dia a dia. Bom, a primeira camada é do corpo físico, né? O mais denso, mais palpável, é o veículo que permite que a gente vivencie a matéria e o mundo material. É onde a gente somatiza as doenças. O segundo corpo é o corpo etérico. Esse corpo ele fica mais coladinho assim na nossa pele, a mais ou menos ali de 1 a 5 centímetros de distância da nossa pele, aqui acima. Este corpo ele tem um componente elétrico. Ele é uma cópia exata do nosso corpo físico. E é nesse corpo que eu faço cirurgia etérica do sistema integrado arcturiano, para estar removendo densidades energéticas. Qualquer doença física, ela começa primeiro como um bloqueio nesse nível de energia.
É ele quem dita às células físicas como elas devem se agrupar, como elas devem crescer, se regenerar. Se você cortar um pedaço de uma folha, a contraparte etérica dela continua inteira por um tempo. Esse é um fenômeno conhecido na fotografia Kirlian. O corpo etérico ele possui o seu próprio sistema circulatório e respiratório, mas em vez de sangue e oxigênio, ele transporta prana, ou chi, que é a energia vital universal. Os nadis, eles são filamentos dessa malha. Os nadis são equivalentes aos meridianos da medicina tradicional chinesa. Funcionam como rodovias por onde a energia circula para nutrir o sistema nervoso, os órgãos físicos e tudo mais que precisa ali ser nutrido, onde milhares de nadis se cruzam, formando ali redemoinhos energéticos, que são chamados de chakras. Eles funcionam como transformadores de voltagem. O corpo etérico é um tradutor. O corpo mental e emocional vibram rápido demais para interagir diretamente com o cérebro físico, que é muito denso. O corpo etérico, ele capta os impulsos de pensamentos e sentimentos e os traduz em impulsos elétricos e reações químicas, que são os neurotransmissores, os hormônios que o cérebro acaba utilizando. O terceiro corpo é o corpo emocional. Esse corpo ele tem um componente magnético. Ao contrário do corpo etérico, que é uma malha rígida de linhas de força, o corpo emocional ele é fluido, ele é mutável e ele se assemelha a uma nuvem de gases coloridos que fica ali em constante movimento, que envolve e penetra o corpo físico. Quando nós estamos calmos, ele se expande e as cores ficam mais luminosas e ficam translúcidas também. Quando passamos por estresse, medo, mágoa, ele se contrai, se acumulando, se densificando, e aí acaba aparecendo manchas escuras. O corpo emocional ele funciona como um emissor de rádio. A frequência que ele sustenta no dia a dia determina a qualidade da nossa assinatura vibracional. Uma mágoa crônica, um trauma reprimido, cria como se fosse um nódulo de energia que fica ali estagnado no corpo emocional. E com o tempo, essa densidade, ela pressiona a malha do corpo etérico que está ali logo abaixo, bloqueando o fluxo dos chakras e os meridianos. E essa falta de vitalidade se manifesta como doença no corpo físico. O quarto corpo é o corpo mental. Esse é o veículo do pensamento, da lógica, das crenças, dos valores, do intelecto. Ele possui uma estrutura mais organizada e é mais filamentada que o corpo emocional. Geralmente, ele é percebido como uma luz amarela, clara, brilhante, que se projeta com mais força ao redor da nossa cabeça, dos ombros, essa região aqui. Cada pensamento recorrente que a gente tem gera uma estrutura geométrica sutil que fica ali no seu corpo mental, que é chamado de forma-pensamento. Se você tem hábitos de pensar, por exemplo, assim, pensamentos negativos do tipo, eu não sou capaz, essa ideia, e isso for constante, essa ideia ela vai se cristalizar ali no seu corpo mental, como se fosse uma lente. E a partir daí, você passa a enxergar a realidade através dessa lente, distorcendo os fatos do seu cotidiano. Esse corpo ele processa as informações dos 5 sentidos, gerenciando crenças, ele elabora ideias, sendo o principal instrumento da mente física para a tomada de decisões diárias. Ele armazena e transmite informações sobre as nossas sensações de prazer, de dor. Na prática, é quase impossível separar o corpo emocional do mental, pois eles operam assim em um looping contínuo. E o segredo aqui é que a energia sempre vai fluir de cima para baixo. Então, tem o corpo mental. Ele cria um pensamento, um julgamento. Por exemplo, isso é perigoso, vou falhar. O corpo emocional, ele reage a essa frequência de pensamento. Ele dispara a energia do medo, gerando ansiedade. O corpo físico, ele sente o impacto biológico. O coração acelera, o estômago contrai, o cortisol, que não é nada bom, sobe. É uma desarmonia espiritual. E isso vira um pensamento negativo. O corpo mental, que gera angústia no corpo emocional, que bloqueia a energia vital do corpo etérico, o que acaba gerando a doença no corpo físico.
Cuidar da mente, das nossas emoções, é uma parte fundamental para cuidar da saúde. Saúde se trata em casa, no dia a dia, no cotidiano. Geralmente, quando a gente vai ao médico, é para tratar a doença, hein? Não é para tratar a saúde, é para tratar a doença. E acima desses 4 corpos, a gente tem os corpos que são mais espirituais, que são os corpos superiores. Acima do corpo mental, a gente tem o mental superior, depois o corpo celestial e, por último, o corpo átmico. E este último corpo vai conectar a gente com o amor universal e com a mente divina. Agora que você sabe que é uma usina de energia multidimensional, a gente precisa falar sobre o combustível que você está usando. Tudo no universo é definido pela frequência vibratória. E quem controla essa vibração? São os seus pensamentos, são as palavras, principalmente as suas emoções. O doutor David Hawkins, um psiquiatra brilhante, ele mapeou isso na famosa escala de consciência de Hawkins. Ele descobriu que as emoções podem ser medidas em hertz. A grande sacada de Hawkins foi provar o poder da alta vibração. Segundo ele, apenas 15% da humanidade vibra acima da coragem, que é 200 Hz. Olha só o tamanho do poder da luz. Uma única pessoa vibrando no amor, que é 500 Hz, contrabalanceia a negatividade de 750 mil pessoas que estão vibrando no medo. Você tem ideia desse poder? Quando você escolhe perdoar, quando você escolhe a mente crística, o amor no lugar do medo, nada mais é do que o ego, você não está só curando a sua vida, você está segurando a barra de uma população inteira. E aí você percebe que você não é vítima do acaso. Você é o mestre da sua realidade. Tudo que existe no mundo material começou primeiro com uma energia, uma intenção e um pensamento. Então, como a gente eleva a nossa vibração na prática e acessa essa nossa origem cósmica? Suas células respondem à sua frequência. Troca o medo pelo amor. Cuide de tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você vê. Tudo é frequência. Quando sentir que o estresse ou a raiva bateram, respira. Lembre-se de que você é um fractal divino. Use comandos práticos para se imaginar respirando luz, soltando fumaça escura das preocupações. Limpa seu campo usando a natureza. Ela é um grande filtro, a natureza. Caminha descalço, senta na grama, na areia da praia. Toma sol, toma banho de mar. As frequências de cura da terra e do sol realinham o nosso corpo biológico etérico. O nosso grande objetivo evolutivo não é fugir da terra, mas é trazer toda a luz, toda a sabedoria e amor das dimensões superiores para dentro desse nosso corpo físico. Nós estamos aqui para aterrar o céu na terra. E eu espero que esse vídeo tenha acendido uma lembrança aí no seu coração. Você é vasto, você é infinito. A sua existência aqui importa muito. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que precisa lembrar do poder que se tem. E se inscreva no canal. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu maior insight que você teve hoje assistindo a essa aula. Um abraço de luz e até o próximo vídeo.